Olá, meu nome é Andrei Soares, oncologista clínico do CPO e do Einstein e atual diretor científico do LACOG-GU. Estou com meu amigo Fábio Schutz, oncologista clínico da BP e também membro do LACOG-GU, ex-presidente do LACOG-GU há 2 gestões. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o estudo que foi apresentado na sessão presidencial, na terceira sessão presidencial do Congresso ESMO 2019, pelo Dr. Henrique Grande. O Fábio foi um dos autores do estudo InVigor 130 e ele pode trazer um pouquinho para a gente do que foi o estudo e quais são os resultados e o que isso pode mudar na prática de hoje em dia, Fábio. Muito bem, André. Então esse é um estudo que randomizou pacientes com carcinoma urotelial metastático na primeira linha, ou seja, virgens de tratamento, randomizou para 3 braços. Você dava quimioterapia baseada em platina, com carboplatina ou cisplatina, a critério do investigador, mais gencitabina, e dava também, aí randomizava para receber placebo ou atezolizumab, ou tinha um terceiro braço que era o atezolizumab isolado. Então esse estudo teve a comparação do braço de quimioterapia mais atezolizumab versus a quimioterapia mais o placebo, ou o braço de quimioterapia mais placebo versus o braço do atezolizumab. E esse é um estudo importante porque é a primeira vez que a gente está tentando levar uma imunoterapia com o atezolizumab, que é um inibidor de PDL1, na primeira linha de tratamento dos pacientes. O objetivo primário do estudo foi alcançado, que teve um aumento da sobrevida livre de progressão na comparação de químio mais atezo versus químio mais placebo. O hazard ratio foi de 0,82, ou seja, uma redução do risco de morte ou progressão da ordem de 18%. Talvez não tenha sido ainda, até o momento, um hazard ratio talvez muito forte, não obstante foi estatisticamente significante. A sobrevida global ainda não foi positiva do ponto de vista de análise interina. Ela tem uma tendência forte para ser positiva, o hazard ratio é de 0,83, mas o P ainda não cruzou o limite de significância estatística. Tem algumas outras coisas que chamam atenção no estudo, que é o fato, a resposta objetiva de quimioterapia isolada foi de 44% versus uma resposta objetiva de quimioterapia com o atezo de 47%. Mas o que mais chama atenção, na realidade, foi a taxa de resposta completa, que foi de 13% quando a gente adicionou o atezolizumab à quimioterapia versus 7% quando a gente fez a quimioterapia isolada sem o atezolizumab. Do ponto de vista de segurança, o estudo também não mostrou nenhuma novidade do ponto de vista de segurança em relação à imunoterapia na adição com a quimioterapia. Então esse estudo, eu acredito que dependendo de um segmento mais longo e dependendo se mostrar aumento em sobrevida global, ele deve levar a mudar a prática clínica na inclusão dessa nova estratégia na primeira linha de tratamento. O estudo ainda continua e uma comparação que talvez a gente consiga fazer depois que o estudo ser completo é fazer uma comparação do atezolizumab mais a quimioterapia versus o atezolizumab. Essa comparação formalmente não foi desenhada para ser feita prospectiva, mas depois do estudo estar completo, talvez a gente consiga fazer essa comparação retrospectiva para ver o efeito aditivo da quimioterapia ao atezolizumab. Eu não sei o que o André achou do estudo. Acho que alguns pontos importantes do estudo, nas suas características, foram algumas mudanças no seu desenho inicialmente, acho que é bastante importante colocar. O estudo que ia se randomizar 2:1 apenas, pacientes quimioterapia com ou sem atezolizumab, ele recebeu uma primeira emenda, eventualmente para os pacientes fazerem um terceiro braço, randomizar 1:1 para receber atezolizumab monoterapia. Era um estudo inicialmente só para cisplatina inelegível, depois tornou-se um estudo para cisplatina inelegível e elegível. E uma segunda emenda, uma terceira modificação, quer dizer, uma segunda emenda, na verdade, por conta daquele aviso inicial de que os pacientes que eram PDL1 negativo faziam monoterapia iam pior. Isso é porque a gente sabe que, eventualmente, os pacientes progridem mais rápido, mas uma análise exploratória bastante importante que ainda não muda, mas talvez traga algum benefício no futuro para os pacientes que a gente viu, foi que na população realmente PDL1 positiva, com o marcador 2,3 baseado no anticorpo que a Roche usa, que é o SP142. Esses pacientes, eventualmente, a curva ela já abre rapidamente em relação à sobrevida global versus quimioterapia, falando em atezolizumab monoterapia. Então a gente vai poder, provavelmente, se isso se confirmar, talvez diminuir um pouco a toxicidade aos pacientes. É importante colocar que, em relação ao uso de cisplatina e carboplatina, também houve um pequeno desbalanço, No braço A, que os pacientes fizeram atezolizumab combinado à quimioterapia, tinham mais pacientes inelegíveis à cisplatina, e o uso de carboplatina nessa população foi em torno de 70% versus mais ou menos 65% dos outros pacientes. Então, eventualmente, a gente tem alguns dados mostrando que realmente a cisplatina parece que ela pode aumentar um pouco mais a eficácia, tanto no tratamento direto ou talvez ser
sinérgica com o potencial aumento da imunogenicidade. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho dados não só maduros em relação à parte clínica, mas também alguns dados exploratórios de biomarcadores, para ver se a gente realmente tem alguma melhora em relação ao tipo de platina usado. Né, Fábio? É verdade, concordo. Tem vários nuances que ainda precisam ser avaliados melhor no estudo, mas acho que é como o Andrei comentou mesmo. E tudo isso, acho que a partir de agora a gente vai entrar mais fundo nos estudos, vai ter as subanálises, subgrupos, congressos no futuro. Acho que esse estudo vai gerar bastante dados ainda no futuro. Tá ótimo, acho que fizemos uma boa revisão do estudo aí em Vigor 130, que é um estudo bom, eventualmente ainda pendente um pouquinho de alguns endpoints para a gente realmente ter uma segurança de trazer para a prática clínica mesmo diária, para qualquer paciente como primeira linha upfront, mas a gente vai esperar alguns desfechos. Obrigado, Fábio. Obrigado, André, obrigado a todos.